Nada mais próprio do que buscarmos compreender a doença como um processo de transformação pessoal através do próximo tempo da nossa jornada. Cuidados paliativos, uma ponte de transformação pessoal. A apresentação estará a cargo da doutora Kátia Fusa, médica oncologista, paliativista e especialista em dor. Palestrante, ativa a medicina e espiritualidade com a oncologia e os cuidados paliativos. Com vocês, doutora Kátia Fusa. Oi, bom dia. Eu vou começar com o casaco, mas ele vai sair, viu, gente? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Kátia, sou lá do interior do estado, perto de Mato Grosso do Sul. Sou de Votuporanga e hoje eu trabalho em São Carlos. E eu vim falar para vocês sobre como o cuidado paliativo pode transformar a nossa vida para melhor. E é uma coisa difícil, porque quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente pensa em sofrimento. A gente vai pensar em perda definitiva. Não necessariamente perda da vida. Às vezes perda de algum projeto pessoal. Às vezes perda econômica, perda social, perda familiar. Muitas perdas que envolvem o adoecimento, né? Mas de uma coisa é certa. Quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente está falando de algo que não saiu bem do modo como a gente queria. A gente está falando de uma situação que é mais difícil da gente digerir. E o que o colega que falou antes me ajudou muito, porque ele disse várias coisas que vão fazer com que vocês entendam aquilo que eu quero trazer. Porque, assim, delação premiada só funciona, gente, na Terra. É só aqui que a gente diminui a nossa conta dedurando os outros que estavam conosco. No plano espiritual, cada um responde exatamente por tudo aquilo que faz. A gente não negocia a dívida dessa maneira. A gente negocia com a espiritualidade, com a providência divina, como a gente vai querer corrigir aquilo. Até porque não é Deus que nos cobra, é a nossa consciência que nos cobra. E a gente não tem paz. Aquela paz, né, que o colega cardiologista disse que a gente precisa ter para ter o nosso autocontrole, para controlar as emoções do coração, a gente não consegue quando a gente se vê em débito, quando a gente percebe a dimensão dos nossos erros. E aí eu queria perguntar para vocês, quem aqui gosta de viajar? Levanta a mão. Pois é, eu também. Morte súbita é mais ou menos assim. Vamos sair de viagem, mas tem que ser agora. Não dá para levar nada, nem se despedir de ninguém. Perde muito a graça, né? É muito difícil para quem passa pelo processo. Mais difícil para quem fica, porque não consegue se despedir, não consegue dar um beijo, né? Dizer tchau. Mas para quem vai, também é muito dolorido. Então, quando a gente tem a oportunidade de se despedir, é quando a gente consegue fazer a mala de viagem. E isso o cuidado paliativo nos permite. Porque se tratam de situações crônicas, de situações que vão nos preparando para essa partida, para essa morte, para essa perda, entre aspas, definitiva.
Mas, Kátia, vocês vão perguntar, mas o espírito não é mortal? É, mas o veículo de manifestação na Terra, não. Isso aqui tem prazo de validade. E a gente usa um vestidinho de cada vez, né? E a gente não se lembra do modelo antigo. A gente não se lembra da loja antiga, onde a gente adquiriu o vestido anterior. A gente se lembra, sim, de alguns afetos e desafetos antigos. E isso, a nossa intuição, com o passar da vida, vai nos trazendo. Mas a gente tem que encarar a doença dessa maneira. Quando a gente lida com uma doença crônica, quando a gente lida com um doente paliativo. Olha, essa pessoa está tendo a oportunidade de se despedir. Ele está podendo se preparar para partir. E aí a gente tem que deixar de ter aquela visão infantil, egoísta, imediatista, que todos nós temos no início. Quando a gente se depara com alguém querido, próximo, doente, quando a experiência não vem em nós, né, de imediato, que a gente fala assim, não se preocupa, vai dar tudo certo, não tenha fé, não vai ser nada, porque aí a gente não ajuda, a gente às vezes só incute o outro de culpa. A gente tem que começar a pensar assim, olha, que aconteça o melhor para você. E talvez o melhor para você não seja aquilo que eu e você gostaríamos que fosse. Mas é o melhor para você. Ou então a gente tem que fazer uma vírgula naquela frase. Olha, não se preocupa, vai dar tudo certo. Mesmo que o tudo certo não seja do lado de cá. Deu para entender? Por que eu digo isso? Porque a gente, quando não permite o outro de ter contato com a sua tristeza e com a nossa tristeza, quando a gente está negando a possibilidade de que algo que não é como a gente gostaria vai acontecer, a gente bloqueia essa manifestação da emoção do outro. A gente cria uma barreira emocional e psíquica. A gente não se permite estar junto na dificuldade. E a gente está aqui junto na Terra para que consigamos evoluir, melhorar, caminhar coletivamente. Então, se todos nós aqui acreditamos em algo além do físico, além da matéria, mesmo que não necessariamente no espírito, a gente precisa estar aberto, usando a expressão do colega cardiologista que me antecedeu. Porque se a gente estiver aberto, a gente vai se permitir passar pela experiência do sofrimento pessoal e do outro com crescimento. Se a gente não conseguir ter contato com as nossas dificuldades, com a nossa tristeza, a gente não vai entender a prova. E aí o que acontece? Quando a providência divina nos permite vivenciar uma oportunidade, né, de correção e a gente não entende, a gente passa pela prova de novo. A gente passa pela prova de novo, e de novo, e de novo, até aprender. Eu lembro, agora eu não me lembro em detalhes, mas lembro de um livro em que Chico conta que uma mulher teve tuberculose 5 encarnações. Por quê? Porque ela não aceitou desde a primeira. Podia ter sido só em uma, mas ela não aceitou, ela se revoltava, ela morria antes. Ela não aceitava o adoecimento, a perda física, emocional, que a doença traz. E aí, o que acontecia? Não passava no teste, tinha que ter de novo.
tinha que ter de novo, tinha que ter de novo. Esse sofrimento é causado por nós. Isso não está na nossa programação. O que acontece é que a gente não aceita. E nós temos o direito de não aceitar, não é? O livre-arbítrio é algo tão grandioso na lei universal que a gente tem o direito, inclusive, de se vingar daquele que nos fez mal. Só que a gente fica preso com ele, amarrado com ele, emocionalmente, vibracionalmente, até esse laço de ódio se desfazer. Por isso que o perdão liberta, né, e faz a gente crescer. O perdão não é bom para o outro, é bom para nós mesmos, porque ele faz com que a gente caminhe para frente, né? E a gente sabe que não precisa pagar na mesma moeda. Jesus já não deu esse caminho, não é? Como é que ele disse? O amor cobre uma multidão de pecados. Olha aí, o amor, né? A energia do coração, como nosso colega acabou de nos dizer, nos movimentando, nos fazendo melhorar, fazendo a coisa ser menos doída. Então vamos lá. Quando eu falo em cuidado paliativo, eu quero dizer de uma abordagem clínica que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares frente a problemas associados a enfermidades que ameaçam a vida ou a continuidade da vida. Como é que a gente faz isso? Identificando as necessidades do doente e dos seus familiares. Tratando essas dificuldades e esses sintomas através de controle de dor, de problemas físicos, psicossociais e espirituais. Então, espiritualidade é algo muito relacionado a cuidado paliativo, porque espiritualidade é uma dimensão essencial do ser. Aliás, o termo paliativo, que aqui no Brasil tem um sentido pejorativo, né, que parece assim um jeitinho, um remendo, um quebra-galho. Paliativo, na verdade, a sua raiz se refere a palium ou palha, que eram os mantos usados pelo Papa, pelos bispos ou pelos gladiadores que serviam como proteção. Então, quando a gente diz paliativo, a gente está dizendo da necessidade de você proteger, cuidar, acolher o outro, não só do ponto de vista físico. Então, não tem nada a ver com o termo que ele acabou sendo normalmente utilizado aqui no Brasil. E aí, a Organização Mundial de Saúde tem esse modelo de cuidado paliativo, que significa que a partir do momento que uma doença se manifesta, ela começa com um tratamento específico. Ela pode ser potencialmente curável ou não. Quando que o paliativo entra? Quando a gente começa a ter sintomas que são difíceis de controlar e principalmente quando chega o momento da doença em que, teve aquela virada. A doença não é mais controlável ou curável. Quando a gente passa a ter uma doença sem possibilidade de cura. Aí é o momento em que o tratamento específico e o paliativo vão ser mais integrados. Aí essa pessoa, idealmente, deveria receber cuidado paliativo, pensar naquelas outras necessidades sociais, psicológicas, emocionais, espirituais, além das físicas, com mais frequência. Até que chega um momento em que a gente percebe que o tempo aqui está acabando. A gente chegou nos 45 do segundo tempo, só tem 3 de prorrogação. Esse é o momento que a coisa pega, né? Em que as nossas emoções ficam mais afloradas, em que o medo, ou a culpa, ou a raiva se manifesta com muita força. E esse é o momento que geralmente o paliativo vive.
até que esse ser desta jornada deixa de estar aqui. E a gente continua ainda atendendo quem? Aqueles que são seus vínculos de afeto, aqueles que estavam ao redor, a família. Então, o paliativo é para paciente e família. Mesmo depois da morte do paciente, aquele núcleo continua sendo cuidado pela equipe, para que a gente faça o quê? Dê suporte ao luto. Por quê? Porque 10% das pessoas que sofrem perdas definitivas evoluem com luto complicado. Luto complicado é um processo de doença crônica que envolve depressão, tristeza, não aceitação. Uma pessoa a cada 10 que sofrem perdas definitivas, que não necessariamente são mortes físicas de algum ente querido, pode ser às vezes a perda do trabalho para o qual ela se dedicou a vida inteira, pode ser a dissolução do casamento para alguém que idealizou o companheiro e depois se decepcionou muito, né? Ou foi abandonado. Divórcio às vezes é mais dolorido do que viuvez, porque quando a pessoa fica viúva, quem foi não queria ir. Agora, quem se divorcia, a separação foi motivada, né? Então, e aí, depois que a pessoa foi, a gente cuida da família, daqueles que ficaram. Para quê? Para que eles consigam refazer a sua vida e não ficar sempre tendo a mente envolvida por aquela lembrança, aquela situação. Principalmente de quem partiu, né? Por isso que o luto é importante. A gente tem que viver o luto, a tristeza do luto, toda a emoção que o envolve, para que a gente depois não viva de luto, para que a gente consiga ser inteiro na vida, né? Para que a gente traga aquela pessoa dentro do nosso coração. Então vamos lá. Isso faz com que a gente pense no quê? No que é sagrado. O que é sagrado para mim? O que é sagrado para a minha vida? O que eu não abro mão? Né? Sacralidade é um conceito diretamente relacionado com a espiritualidade. E espiritualidade, aquilo para mim, é uma dimensão essencial, que faz assim com que os meus valores fundamentais sejam terminantemente defendidos. Espiritualidade diz respeito àquilo que para mim é fundamental. Ou seja, sem isso eu não quero mais brincar. Sem isso não vale a pena. E isso diz respeito às nossas crenças religiosas, culturais, sociais, a nossa existência, o modo como a gente toca a vida desde que nasceu e a nossa transcendência, que seria a nossa experiência, a nossa possibilidade de sentir aquilo que existe além do físico, de sentir a dimensão espiritual maior ou menor ao nosso redor. Aqueles que já tiveram oportunidade de vivenciar a aproximação ou comunicação de alguma entidade mais evoluída, a gente percebe, vão me entender, a gente percebe quando um amigo espiritual mais evoluído que nós, ou benfeitor, se aproxima, porque o ambiente é envolvido de tal maneira, de uma amorosidade ou de uma paz, de uma luz, que a gente começa a se emocionar antes da manifestação ocorrer. Alguém já vivenciou isso aqui? Vocês já passaram por isso? É uma coisa que não dá para explicar. É igual gravidez desejada, claro, das mulheres. A gente vai amando aquele filho sem conhecer o rosto dele. Você já ama aquela pessoa que ainda você não viu, que não nasceu, mas você já ama. Transcendência é isso. Como é que eu consigo me conectar com aquilo que existe de imaterial ao meu redor?
sacralidade diz respeito a essas 3 questões que nos envolvem. Então, espiritualidade, como eu disse, que é algo muito importante quando a gente lida com uma doença sem possibilidade de cura, é uma dimensão dinâmica da nossa vida. Se relaciona com uma forma como as pessoas experienciam, expressam e buscam sentido, propósito e transcendência. E da forma como elas se conectam ao momento, consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com o que vale a pena. Por isso que eu falei, morrer subitamente é muito difícil, porque não dá tempo da gente se preparar. E aí eu lembro de um relato que eu tenho do grupo que eu frequentei, onde fiz evangelização a minha vida inteira, lá o Emmanuel de Votuporanga. O esposo de uma grande trabalhadora de lá, da tia Clarice, estava na creche e morreu ainda jovem, de infarto. A creche fica assim, a uns 3-4 quarteirões do centro. Ele estava indo em direção ao centro, caminhando, sentiu aquela dor importante e voltou correndo para a creche assim que ele conseguiu. Quando ele chegou lá, ele deu de cara com outros 2 fundadores da creche, que já tinham desencarnado. E aí quando ele viu os 2, falou assim, vocês aqui? Então eu já fui? Foi assim. E ele teve uma vontade imensa de ir lá dar um abraço na tia Clarice. E foi assim, que bom, né? Que você, mérito dele, né? A gente ter sido recebido por amigos, por trabalhadores da casa, na casa que a gente também trabalhava. Mas é difícil. E tem muita gente que não sabe que está do outro lado. Né? Quem trabalha em reunião mediúnica vê isso todo dia, não é? É o arroz com feijão. Quanta gente não sabe que está do outro lado e fica atrapalhando os que estão aqui. Por quê? Porque não se prepararam para transcender, porque não se conectaram com aquilo que é imaterial. Por isso que a gente aqui tem que viver o hoje o mais intensamente possível. Por isso que é importante a gente abrir os nossos corações, a gente preparar adequadamente os nossos centros de força, né, os nossos chakras. Porque a passagem é individual. A gente vai um de cada vez. E aí, pronto, tudo muda. O redor muda, né? Bom, então, o que é a morte para cada um de nós? É engraçado que, assim, no último ano e meio, eu trabalhei em 2 instituições católicas. E a maioria dos pacientes, eu sempre pergunto isso para um paciente que já chega para a consulta sabendo o que tem, sabendo da sua doença. Eu pergunto, e aí, o senhor tem medo de morrer? Ai, eu tenho. Todo mundo tem, né? É engraçado como a gente tem que dividir o medo. A gente divide, é como se fosse uma vergonha, assim, ai, eu tenho. Eu perguntava para eles, quando me respondiam, mas o senhor não falou para mim que o senhor é católico? Eu falei assim, é católico de meia tigela? Ele falou assim, não, né? Eu falei assim, mas todo mundo tem um medo. E aí? Daí que é importante a gente pensar, o importante do nosso autoconhecimento. O que é a morte para mim? Eu tenho medo de morrer? Porque quando a gente percebe que a nossa vida está no segundo tempo do jogo, esses medos que são fundamentais se tornam maiores. Quando eu perguntei se a gente gostaria de viajar, tem outra pergunta agora que eu gostaria de fazer. Vocês têm alguma coisa para fazer amanhã ou segunda-feira? A maioria de nós tem, né? Então, quem está morrendo também. Por isso que é importante a gente dar a eles a oportunidade de saber disso. A gente não esconder a verdade daqueles que se encontram num risco maior de partir do que nós. Porque a gente tira deles o direito de escolha.
A maioria de nós, se a gente não conta, claro, a maioria de nós tem algum problema pessoal, alguma questão da vida, que pode ser com um parente, um amigo, o banco, o trabalho, com o chefe, que quando a gente pensa nisso, você pensa assim, não vou resolver isso não, deixa para depois. Ou você tem, sei lá, aquela lista de 20 coisas para fazer, e a gente vai fazendo aquelas que são mais importantes, que são urgentes, e sempre fica da lista das 20 coisas para fazer no dia, 5 itens para o dia seguinte. Né? Então, quem está no seu fim também tem essas pendências pessoais. E isso é muito importante que seja resolvido. Por isso que a gente não deve se envolver nesse círculo de silêncio. Porque para essas pessoas ficarem em paz, com aquela paz que a gente precisa para conseguir se conectar, né, com o além, com o que é melhor, essas resoluções de assuntos pendentes ou de assuntos inacabados são muito importantes. Às vezes a gente tem uma mágoa que a gente fica corroendo, que pode ser inclusive que foi ali a emoção inicial do nosso processo de adoecimento e que a gente, por orgulho, não quis trabalhar, se recusou a vivenciar, a resolver, e quando a gente percebe que o tempo está chegando ao fim, a gente se vê na necessidade de lidar com essas questões. Embora a maioria dos trabalhos mostrem que, de alguma maneira, os pacientes se percebem estando no fim da sua vida, e para quem vive cuidado paliativo como eu, isso é muito comum. O paciente vai percebendo que o tempo aqui acabou. Isso quando aqueles que já não têm mais a força física, que já estão num momento de fragilidade maior, ou que já estão vivenciando a sua espiritualidade há um tempo, já não começam a ver e a perceber aqueles que já se foram ao seu redor. E isso é uma manifestação dos últimos dias de vida, ou da nossa finitude, né? Que, para quem é materialista, vai pensar, isso é só alucinação visual. Tudo bem, pode até ser. Que seja essa a interpretação. A gente não está aqui para discutir ou para combater crença ou formação de ninguém. Aliás, Bezerra nos diz isso muito claramente. Nós não podemos violentar consciências. A primeira coisa que quem faz paliativo tem que pensar. Eu não estou ali para trazer para o outro, transmitir para o outro aquilo que é a minha crença. Eu estou ali para fazer com que ele consiga passar pelo seu sofrimento de modo suportável. Então, eu não vou dizer a ele, não é nada, você vai ficar bom. Se eu sei que ele não vai. Eu preciso fortalecê-lo de uma outra maneira. Principalmente se ele não for um paciente, se ele for alguém querido ao meu coração. Né? Eu preciso dizer a ele, olha, estamos juntos, mesmo que dê tudo errado. E aí tem gente que fala, mas eu não consigo falar, eu não sei o que falar. Diga isso. Olha, eu nem sei o que te falar, mas eu estou aqui. Tem gente que não consegue falar nada. Ok, fica quieto. Não mente, já é algo bom. O importante é de estar junto, mas estar junto de verdade. Não é estar junto no WhatsApp o tempo inteiro, não é estar junto olhando o Facebook, não é estar junto e o paciente está ali, a pessoa, seu familiar está ali com a boca suja, com a roupa suja, com a fralda molhada. Estar junto é ali, junto, companheiro. Ou seja, é para colaborar, certo? Por isso que quando a gente pensa que o nosso tempo aqui está chegando ao fim, é importante a gente resolver aquilo que a gente deu um jeito de não ver. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, nossa, não vou nem olhar. Aquele quartinho, às vezes, de casa, que a gente abre a porta, você olha e fecha a porta de novo e fala assim, só volto aqui a semana que vem.
quando a gente percebe que o nosso tempo acaba na semana que vem, a gente tem que abrir a porta de novo. E aí é muito interessante, porque o nosso organismo e o nosso espírito, ele fica mais acordado, ele fica mais alerta. É como se a gente se enchesse de uma energia que a gente normalmente não usa no nosso dia a dia. As nossas emoções, que são a atração que faz com que aquela carruagem, que é o nosso corpo, vá para frente, levando o nosso espírito, elas se intensificam. Porque a maioria de nós vive pensando ou em algo que tem que fazer amanhã, ou em algo que já viveu antes. Né? A gente não tem o estar aqui consciente plenamente. Tanto que é um dos modos, um dos meios de meditação hoje, que é muito divulgado, que não é relacionado à crença religiosa, é o mindfulness, que na verdade são exercícios de atenção plena. A gente, na verdade, através disso, aumenta a nossa consciência corporal e aumenta a nossa capacidade de resolução, de reflexão, pensando no aqui e no agora, sem pensar no ontem ou no amanhã. Então, quando a gente se vê assim, para ir, a gente fica mais alerta, a gente fica mais esperto. E a gente tem que proporcionar isso para quem está indo. Pensando assim, o que será que é sagrado para ele? O que será que ele acredita? No que eu acredito? O que é fundamental para mim? O que é a morte para mim? Ou o que é sagrado para mim? Deus é sagrado para mim? Jesus é sagrado para mim? Gaia, tem gente que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, mas são pessoas profundamente espiritualizadas. São cristãos na concepção fundamental do termo, embora não saibam. Né? São muito mais benevolentes, humanitários, indulgentes do que muitos cristãos de carteirinha. E daí que a gente tem que fazer com que a vida dessas pessoas que passam pela prova do sofrimento faça sentido. Às vezes acredita na natureza, acredita na vida, acredita nos genes, na consciência. Eu tenho amigos que são maravilhosos e são ateus. E tenho amigos que são teístas, que acreditam em Deus, mas que não acreditam na transcendência. E aí a gente tem que usar as palavras, o modo de agir, o sapato dentro do número deles, não é no nosso número. Né? Às vezes o sagrado, para quem viveu da beleza, para quem conseguiu vencer na matéria, usando da sua forma física, é a sua aparência. E perder a forma física é extremamente doloroso, é insuportável. Tem gente que acha que o sagrado para si é o Vasco. Tudo bem. E aí, diante do sagrado, e de eu saber que eu vou perder isso, que sentimentos que vêm à minha mente, né? No meu coração? A morte me traz o quê? Eu preciso pensar nisso, para que eu consiga fazer com que o outro tenha uma experiência melhor. E aí, Saporente, que é um dos autores brasileiros que mais, fundamentais para o paliativo aqui no Brasil, diz isso: caminharei lado a lado com todo aquele que no entardecer da sua vida me procurar em busca de alívio. Cuidarei do seu corpo como a arte da ciência, confortarei sua alma com o sopro do meu espírito, guardarei seus mistérios por toda a eternidade. Engraçado que assim, eu lembro que um dos benfeitores dos trabalhadores de casa, dos dirigentes do centro, disse assim: trabalhador espírita não tem que escolher trabalho. Mas quantas vezes a gente não escolhe o trabalho, não é? A gente consegue fazer tudo o que deve? Nada. Até o trabalho da casa a gente tem algumas preferências. Isso é muito humano. A gente tem que se dar conta disso
Porque é melhor a gente assumir, não dou conta de fazer tal coisa e dou conta de fazer bem tal coisa, do que a gente fazer ruim em tudo, certo? E aí tem essa frase de Rubem Alves que é para a gente pensar que a morte tem o poder de colocar tudo no lugar. Longe do seu olhar, somos prisioneiros do olhar dos outros e caímos na armadilha dos seus desejos. E isso faz com que a gente, diante da morte, pense nos princípios éticos. Por que que eu tenho que ser honesto com quem está doente, com quem está sofrendo comigo? Ou então, por que que eu tenho que ser honesto comigo se eu estou doente? Para que eu consiga exercer a minha autonomia de modo adequado. Para que eu consiga proporcionar ao outro aquilo que ele gostaria que fosse o melhor para si. Senão eu escolho pelo outro aquilo que eu considero que seja bom para ele, e não necessariamente aquilo que ele quer. O princípio de autonomia é aquilo que a gente mais viola e primeiramente viola aqui na América Latina. E a gente faz isso o tempo todo, principalmente com o velhinho, não é? Vocês já ouviram um familiar falar assim, não, ele está muito velho para decidir o que ele quer. Não, ele está muito velho para escolher. Em outras culturas, claro, isso não é assim, mas aqui no Brasil, nossa, muito. E aí a gente tira o poder de decisão do velho só pela validade do RG dele, não é? E por que que a gente tem que preservar a autonomia? Porque a autonomia é a manifestação do nosso livre-arbítrio. A autonomia é aquilo que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. É a expressão máxima do meu ser. E isso é algo individual. Beneficência. Todos aqueles que trabalham com saúde seguem esses 4 princípios éticos. Na verdade, são princípios éticos da vida, que regem todas as ações aqui. Beneficência, ou seja, nenhuma ação eu posso fazer pelo outro que não vale ajudar, que não vale fazer bem. Eu tenho que fazer ao outro ações que lhe façam bem. O trabalhador de saúde segue esses 4 princípios. Não maleficência. A minha ação não pode fazer mal a ninguém. Por que que a gente não segue uma quimioterapia quando o paciente faz questão que a gente siga, mesmo a gente sabendo que não funciona? Porque a gente fere o princípio da não maleficência. Eu não posso causar, já que a quimioterapia eu sei que não funciona, eu não posso proporcionar a um paciente um tratamento que vai lhe dar dano. Mesmo que ele queira, ok, a gente considera que é igual criança quando não quer ir para a escola. Ou então igual criança quando não quer se vacinar. A gente tem que ter uma decisão maior que a dele. Por quê? Porque a quimio não é específica, por exemplo, para a célula doente. Ela agride células boas do corpo. Ela causa efeitos colaterais, ela pode causar danos. Eu não posso infligir a esse paciente tal se eu sei já de antemão que bem não vai fazer. Entendeu? E justiça, que é o mais difícil. Todos são iguais perante a lei, todos os doentes têm direitos ou acessibilidade igual aos recursos. Não existe preferência. A gente tem que trabalhar pensando nisso. E pensando nisso, nesses 4 princípios éticos, eu tenho que ser útil a alguém. Eu como trabalhador espírita, ou eu como médium, trabalhador e devedor espírita, né? Porque médium é isso. Eu preciso agir dentro desses princípios. Se eu estou doente, ou então eu estou vivenciando o adoecimento de alguém que é ligado ao meu coração, como é que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para que ele melhore? Primeiro eu vou falar do que eu não vou fazer. Primeiro, a gente não pode catequizar quem está doente. Eu não posso fazer igual os jesuítas com os índios, né?
impor o cristianismo. A gente não está aqui para violentar consciências. Segundo, eu não posso retribuir com hostilidade. Isso é o que a Kübler-Ross nos ensinou. Por quê? Porque vocês já tiveram com alguém doente? Ou vocês têm alguém doente crônico na família? O doente, às vezes, fica num estado emocional que a gente chama de raiva ou de revolta, que é a segunda atitude mental que a doutora Ross descreveu. E ele vai projetar em você essa revolta, essa raiva. Às vezes, é o seu familiar, que pode ser um dos seus pais, pode ser um dos seus filhos, que vai te agredir, assim, verbalmente, ou até fisicamente, socialmente. A gente tem que olhar para essa pessoa entendendo, nossa, se eu tivesse nessa situação, se eu soubesse que eu tenho uma doença que não dá para curar, que vai diminuir o meu tempo de vida, será que eu ia estar mais doce? Eu não posso revidar a pedra, entendeu? Porque aí eu não consigo socorrê-lo. A gente não pode trocar ferpa, né? E eu preciso entender que às vezes essa falta de educação toda, essa hostilidade toda, seja disso. É o modo como, na verdade, ele está expressando. Olha, que droga, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo e não com alguns que estão presos? Por que isso aconteceu comigo e não o pessoal que é, sei lá, de tal crença religiosa, os jihadistas, terroristas islâmicos? Não é? Porque a gente pensa nisso. Isso é muito humano. E a gente tem que entender que essa revolta faz parte do processo de digestão, de enfrentamento da doença, do doente. E a gente não pode cercear ou restringir a manifestação da espiritualidade do outro. Então, assim, se o meu paciente se sente conectado com o que é sagrado com ele, estando de pés descalços no jardim, é assim que ele tem que estar. Se o seu familiar se sente em conexão com Deus vendo determinado programa de TV, ok, vamos fazer isso. Se o seu familiar ou você se sente em conexão com Deus quando você vai no centro 3 vezes por semana, continue indo. Porque se você se afastar, só vai ficar mais difícil. E se eu estou junto de alguém doente, alguém conhecido do meu coração, eu tenho que incentivá-lo a fazer aquilo que o torna mais próximo do que é sagrado para si. Por quê? Porque isso só vai fazer com que ele diminua o seu sofrimento, isso já comprovadamente vai fazer com que ele use menos medicação para dor, com que o seu tempo de vida seja maior, inclusive, com que os seus sintomas sejam menores. E não sou eu que estou dizendo isso. A gente já tem isso provado cientificamente, que foi o que o colega cardiologista disse. O coping espiritual faz com que a gente viva melhor o processo de adoecimento. E aí eu vou falar da doutora Ross de novo, um pouquinho. A doutora Kübler-Ross foi uma médica que na década de 80 mudou o modo como a gente vê os doentes. E aí você pensa, nossa, e ela foi muito reconhecida? Não. Ela foi apedrejada pelo meio médico científico. Achavam que ela estava, na verdade, fazendo propaganda de si. Ela foi muito criticada, porque ela escreveu um livro chamado Sobre a Morte e Morrer. Ela fazia workshops e entrevistas com pacientes terminais, e a comunidade viu isso de modo muito ruim. Os livros dela, na verdade, descrevem, são livros de exemplos. Ela não tem artigos científicos dentro dos moldes tradicionais. Ela vai exemplificando essas atitudes. E ela mostra que todos nós, diante de uma perda definitiva, perda da saúde, perda da vida, enfim, uma série de perdas, as perdas que a gente já descreveu aqui, tem essas atitudes.
que não são nessa ordem. Às vezes a gente não chega a passar pela negação e raiva, a gente vai direto na barganha. Mas que de alguma maneira a gente passa, tem esse tipo de atitude. Negação é aquele momento que assim, você se descobre doente, você pensa, não, tá errado. O exame tá errado, não é comigo, não vai ser nada. A raiva ou a revolta é quando a gente começa a tacar pedra no outro, né? A mostrar os dentes, a mostrar as garras da águia, né? Como no vídeo que a gente viu. A barganha é aquele negócio que a gente faz a nossa negociação com Deus ou com o que é divino. Olha, tudo bem, eu faço tratamento, químio, rádio, sei lá, mas o Senhor me livra dessa. Me livra dessa que eu vou ser melhor. Ou então, olha, se eu viver mais tanto tempo, eu, sei lá, me torno dizimista. Tem muita gente que é dizimista por barganha, né? Porque não quer ser dizimista porque quer ter preferências. Ou seja, trata Deus como banqueiro. Eu tenho um paciente com ela, esclerose lateral amiotrófica, e ele hoje questiona muitas coisas. A nossa última conversa foi só sobre fase de barganha, que ele está entrando na barganha. O que é muito bom, porque ele é um biólogo e ele ficou na negação durante muito tempo. Então, ótimo, eu estou percebendo que as emoções dele estão vindo à tona. E aí a gente conversando, eu propus a ele, falei, olha, melhor você ser dizimista. E ele disse, só vou ser dizimista se eu souber que eu vou ter melhora. Eu falei, então não é nem barganha, né? Negociação mesmo. Depressão é um cair em si. Não é uma depressão, uma tristeza que precisa ser medicalizada. É aquele momento em que a gente percebe que assim, que pena, mas eu tenho que ir. Ou então, que pena, mas ele tem que ir. O que a gente se vê assim, puxa, é uma pessoa tão legal, mas eu tô vendo que não vai dar certo, que ele não vai continuar aqui. É aquele momento em que a gente cai em si. Não precisa medicalizar, mas a gente precisa ter contato com a tristeza. Até que venha a aceitação. A aceitação seria a nossa resolução, a nossa despedida. Eu vou escolher aquelas coisas que eu quero para mim. Eu vou escolher como algumas coisas podem ser feitas. Ou então, eu vou ver de que modo que eu posso ser mais útil, mais eficaz, efetivo para aquele doente, para aquele familiar ou para mim mesmo. Como é que eu posso fazer do meu limão uma limonada, se sou eu o doente? E aí a gente tem que pensar que entre o que eu digo, né, o que eu penso e o que o outro entende daquilo que eu penso, como diz esse historiador Alejandro Jodorowsky, tem um abismo. Por isso que é importante a gente usar de indulgência para conosco e para o outro. E aí, voltando, é assim, como eu disse, nos momentos de crise ou nas viradas, usando uma expressão de um psicólogo chamado Kahneman, né, ele considera virada todo aquele momento da nossa vida em que é marcante. Nascimento de um filho, casamento, divórcio, formatura, morte de um dos pais ou morte de algum familiar, doenças sem cura. Toda vez que a vida vive uma virada, a gente muda. E o que é pior? O que a gente não pode fazer? Sendo nós mesmos os doentes ou com o outro? Desconsiderar ou tentar impor aquilo que a gente quer e não que o outro quer. E aí a gente tem que tentar se fazer ouvir, que na verdade vai ser o quê? A gente colocar o princípio de autonomia para valer. Por quê? Como eu disse, porque é importante para o paciente e para os seus familiares
fazer com que a sua espiritualidade seja levada em efetividade. 90% dos pacientes, segundo pesquisas, creem em Deus. Mais de 70% acreditam que a religião é um dos mais influentes fatores da sua vida. E os estudos mostram, esse estudo, por exemplo, mostra que realmente quando a gente consegue fazer com que o paciente atinja o seu coping espiritual ou exercite a sua religiosidade, ele vai sofrer menos. E aí eu vou contar umas histórias. Esse é o Otaviano, foi meu paciente. Esse é o filho do Otaviano. Como é que ele transformou a sua vida diante da doença? O Otaviano era um escritor e poeta. E ele era um cara assim que amava a vida, adorava viver, tinha um medo danado da morte. Eu conheci o Otaviano internado e ele estava na fase de barganha. Ele ora aceitava passe, ora aceitava oração dos evangélicos, ora aceitava a intercessão dos voluntários católicos que iam no hospital. No início ele nem o passe aceitava, mas com o tempo ele sim, ele gostava de tudo. E aquele medo. E ele prolongando a estadia dele aqui por conta desse medo. Porque aí você pensa, mas eu fico mais tempo aqui porque eu tenho medo de morrer? Com certeza. A gente não desgruda, entendeu? Ficam às vezes os benfeitores ali, vamos. E você, não, quero ficar aqui. E o Otaviano tinha uma ferida, um tumor de garganta que sangrava. E estava com muito medo. A gente esteve com ele durante algumas semanas. E aí, antes dele morrer, ele teve um apagão. Foi para o outro lado e escreveu esse poema. Olha que lindo. Ele viu do outro lado. Porque eu dizia a ele falava, como é que você tem certeza que existe vida do outro lado? Eu falei, claro que tem. Você acha que a gente acaba aqui? Não acaba nada. Eu falei assim, amplia a sua visão. Eu sempre dizia a ele. Eu falei assim, porque a gente já tinha liberdade para isso. Você não vai acabar, você vai continuar. E ele foi lá, viu e escreveu. Porque escrever para ele era muito importante. E aí, 2 horas depois, ele tinha desencarnado. Com medicação para dor, já dormindo. E aí eu vou contar para vocês como a Clô, eu não tenho tempo para falar de todas, mas vou falar da Clô, que é a Clotildes, como que ela superou, como que ela ressignificou a sua vida. Clotildes também foi uma paciente que se tornou uma grande amiga. Eu a conheci já com anos de um câncer de mama com metástase nos ossos e nos linfonodos. A Clotildes viveu mais de 12 anos. Muito mais do que a literatura mostra que um paciente com metástase em ossos e linfonodos vive. E a Clô era uma pessoa, assim, muito meiga, muito doce. Ela era casada e tinha 2 filhas de uma primeira união, havia se divorciado do primeiro marido, depois teve essa segunda união com Dorivaldo, e estudava Esperanto quando eu a conheci, e ela se comunicava em Esperanto com pessoas de vários lugares do mundo, e ela, com toda dificuldade, ela ia em várias casas espíritas falar, dar palestra, pegava o seu carrinho e ia conversar. Falar do Evangelho para outras pessoas. Falar do Evangelho para quem estava sofrendo de uma maneira diferente que a dela. Porque ela sofria com uma resignação que a maioria de nós não tem. Ah, mas ela é super tranquila? Não foi super tranquila e eu vivi isso durante alguns anos. Ela passou por dificuldades econômicas, teve um momento de muita apreensão,
1 ano e meio mais ou menos antes dela desencarnar, ela teve uma compressão medular, chegou a ficar sem a força das pernas, fez radioterapia na coluna, as pernas foram devagarinho se recuperando, ficaram mais fracas, mas ela não chegou a ficar imobilizada. Até que por alguns meses bateram no carro dela. Ela não podia mais ir falar com o carrinho, que ela pegava o carrinho dela e falava pelas cidadezinhas ao redor da cidade onde ela morava. Isso para ela foi uma tristeza. E a Chloe era o esteio moral e emocional da sua família. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que ela ficou muito mais tempo aqui para ela preparar suas 2 filhas e a netinha que moravam com ela. Quando ela estava para desencarnar, aliás, no dia do desencarne, a filha me ligou. Eu já não era mais a médica que acompanhava, porque eu tinha mudado de cidade. E nossa amizade continuava. Eu falei com ela. Olha que maravilha. Ela já não conseguia falar, mas ela me ouvia. E aí, assim, para quem vive isso, memória auditiva é a última coisa que a gente perde. A gente não conversa com alguém, mesmo que seja em coma ou demenciado, como se ele não estivesse ouvindo. A gente não sabe o espírito aonde está, ou a alma aonde está. Né? Então, a gente, mesmo que o cérebro não consiga responder, a gente considera, e as experiências de quase morte nos relatam isso, que os pacientes registram esses contatos. Eu falei com a Chloe alguma coisa assim: olha, vá em paz, fique em paz, amplie sua visão, você sabe que tem uma equipe aí do outro lado que está te amparando. E ela morreu horas depois. Eu falei com ela por telefone. Ela só conseguia ouvir a respiração dela, mas a filha mais velha me colocou para falar com ela. E ela desencarnou horas depois. Horas depois que a equipe da casa que ela frequentava tinha ido até lá dar o passe nela. Um passe em domicílio. Como é importante a gente fazer esse serviço de formiguinha. A gente levar alívio para quem não consegue sair mais de casa. Assim como capelania é algo fundamental para quem é internado, aqueles que estão em domicílio muito doentes se beneficiam muito dessas visitas fraternas. E aí a Chloe desencarnou. A Conceição é uma grande amiga hoje, que é uma grande voluntária do Hospital de Câncer de Jales e Fernandópolis. Ela teve um câncer de mama localmente avançado. Fez rádio, químio, cirurgia. Eu a conheci nesse processo de doença e depois de alguns anos dela enquanto estava em hormonioterapia, o marido dela morreu. O marido que tinha um transtorno psiquiátrico gravíssimo. E aí, depois da morte do marido, ela ainda mora com a mãe e cuida da mãe, que hoje é muito idosa. Ela é uma grande voluntária do centro. Todo o tempo útil que ela tem, ela trabalha para reunir mantimentos, doações e aliviar o sofrimento de quem está nos hospitais, levar isso para os hospitais onde ela atua. E esses outros 2 são exemplos que eu trouxe para contar para vocês. Enfim, o que eu gostaria de deixar de mensagem? Que cuidado espiritual é essencial para cuidados de saúde com compaixão, centrado na pessoa, e é um padrão, deveria ser um padrão para todas as assistências em saúde, permitindo avaliar continuamente a angústia espiritual e bem-estar daquele que passa. Se sou eu que estou passando pelo problema, como é que eu posso? E aí é uma escala que eu trouxe, chama FICA, foi desenvolvida por uma médica europeia, que na verdade é assim: como é que eu posso abordar a espiritualidade de alguém, se isso é tão importante? Eu faço uma sequência de perguntas, que na prática é assim: vocês consideram uma pessoa religiosa ou espiritualizada? Fé é importante para você? Você participa de alguma atividade ou comunidade?
Como é que eu posso abordar ou incluir isso no entendimento dessa pessoa? E se sou eu que estou passando pela prova? Eu tenho que pensar naqueles 3 itens iniciais do que eu disse. O que é importante para mim? Nas minhas crenças, na minha vida, para minha transcendência. O que é sagrado? E sempre a gente pensar que a gente tem que trabalhar com o consentimento do outro. Senão a gente tem uma quebra da relação terapêutica, né? E quem não acredita em nada? Quem é ateu, por exemplo? Eu vou trabalhar com os legados. Se eu tenho um amigo que não acredita em Deus, ou que é profundamente materialista e que está morrendo, como é que eu posso fazer essa experiência dolorosa dele ser menos sofrida? Eu vou lembrar ele do que ele deixou, do seu legado, do que ele deixou aqui nessa vida, de mensagem. E é isso. Era sobre isso que eu queria conversar. Eu espero que eu tenha feito com que vocês questionem algumas coisas. E eu estou à disposição para tirar algumas dúvidas. Obrigada.